Turma da Mônica Jovem, terceira edição, Revista 45, Novo Arco. Dentro de uma luxuosa galeria repleta de esculturas, a tensão toma conta. O leiloeiro observa assustado e com raiva por terem intrusos em sua casa, enquanto uma mulher de expressão fria e decidida e um homem assustado olham para trás, vendo que o vilão tinha feito a garota de refém. Não faço ideia de como conseguiram invadir minha casa, mas garanto que não vão sair impunes pelo que descobriram aqui. O professor Falcone, confuso e nervoso, dá um passo para trás, tentando entender a situação. É o leiloeiro. Em meio ao susto, Milena, sendo segurada pelo leiloeiro, dá um passo para trás, com os olhos arregalados e a voz trêmula. Eu não queria causar confusão, pessoal. O leiloeiro, furioso, aponta na direção do grupo de invasores, sem esconder a raiva. Acabem com eles agora mesmo! Em meio à confusão, a mulher de olhar firme ergue as mãos. A bruxa Viviane libera uma poderosa energia luminosa. O professor Falcone observa, assustado e sem saber o que fazer, enquanto a garota continua sendo mantida como refém. Não se preocupe, menina. Viviane, surpresa com aquela reviravolta e um pouco envergonhada por ter sido pega em flagrante, tenta se justificar em meio ao caos. Eu só estava tentando ser discreto. Ela o encara rapidamente, decidida, e responde com firmeza. Agora isso não importa mais, já que fomos descobertos. Ela libera uma onda de energia intensa que atravessa a sala, derrubando todos os seguranças ao redor, inclusive o leiloeiro. Milena se protege instintivamente, tapando o rosto com os braços. Eu usei a poder apenas o suficiente. Não quero ferir ninguém. Ai, ofega ela, usando sua magia. Um forte clarão toma conta do salão. Os capangas caem no chão, atordoados. A história volta no tempo, mostrando o que aconteceu um dia antes. A fachada imponente do Museu do Limoeiro surge sobre o céu noturno, iluminada por holofotes e cercada de mistério. Dentro do museu, o ambiente está silencioso e vazio. Uma névoa estranha começa a se espalhar pelos corredores, rastejando lentamente pelo chão. Na recepção, um segurança observa atentamente o monitor à sua frente, sem perceber a fumaça que se aproxima cada vez mais. O letreiro sobre sua mesa revela o nome do local: Museu do Limoeiro. Dentro do museu silencioso, o segurança sentado na recepção observa a tela do computador, distraído. Sem perceber, a estranha fumaça que se espalhava pelo chão começa a se aproximar dele. Curioso, o homem se inclina para frente, observando o vapor misterioso que sobe pela mesa. Em poucos segundos, ele respira aquele gás sem perceber o perigo. Seu corpo fica pesado, os olhos se fecham lentamente e ele desmaia sobre a mesa. A fumaça continua se expandindo pelos corredores, alcançando outros seguranças que patrulhavam o local. Um a um, eles caem inconscientes no chão frio do museu. A névoa se dissipa lentamente, revelando os guardas caídos. Aquela cena mostrava que tudo estava pronto para iniciar algo muito maior. As câmeras de segurança do museu continuam gravando em silêncio, enquanto mais um dos guardas cai desacordado no chão, vítima da estranha fumaça que tomou conta do local. Entre as sombras das vitrines, surge uma mulher de olhar determinado. Ela observa atentamente o ambiente, certificando-se de que o caminho está livre. E essa mulher não é nada menos que a bruxa Viviane, usando seus poderes para entrar no museu sem ser notada. Com expressão concentrada, a Viviane lança mais uma magia levantando a mão e faz surgir uma energia luminosa ao redor de seus dedos, controlando a imagem da câmera, fazendo com que suas ações não fossem gravadas.
Seu olhar se volta para uma vitrine no centro da sala, um pedestal protegido por vidro, onde repousa um artefato misterioso. O brilho da peça reflete em seus olhos. Ela sabe exatamente o que está procurando e está prestes a pegá-lo. A energia mágica se concentra diante da vitrine, criando um círculo brilhante no vidro. Um som elétrico ecoa no ar. Zzz! A mão da Viviane atravessa o campo de força como se o vidro fosse líquido, tocando o artefato com cuidado, mas com firmeza. Zzz! Num instante, o brilho desaparece. A vitrine fica vazia, como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora, sobre a luz fria da lua, uma antiga mansão se ergue no meio da noite silenciosa. A casa da bruxa Viviane está em alto esplendor. Algo sombrio está prestes a despertar. Inscreva-se, curta e compartilhe. Dentro da sua casa, a Viviane, de olhar enigmático, segura um amuleto em forma de redonda. Seu semblante é sério, quase solene, como se preparasse para algo importante. Toca o pingente e, num gesto firme, segura o objeto nas mãos. Um artefato misterioso que parece pulsar com energia. Determinada, ela ergue o objeto e o leva até os lábios, sussurrando palavras inaudíveis. A cena volta novamente para o museu. No saguão de um museu do bairro do Limoeiro, um segurança percebe sua presença e corre até ela, alarmado. Ei, a senhora não pode entrar aqui. Viviane não se importou. Estava determinada. O museu está fechado para o público nesse momento. Mas a Viviane não demonstra medo. Seus passos firmes e o olhar decidido revelam que nada poderá impedi-la do que veio fazer ali. Dentro do museu, o ambiente está silencioso e misterioso. As luzes refletem nas vitrines onde as relíquias antigas permanecem intactas, ou quase. Os seguranças não lembravam de nada, pois Viviane, em sua visita anterior, havia apagado todos os rastros. As peças estavam expostas, permitindo observar cada detalhe com atenção. As câmeras de vigilância também não captaram nada. A cena segue sem respostas. Nenhum som, nenhum vestígio. Nada de alarme, nenhum sinal de arrombamento. Subitamente, uma mão lança um objeto sobre a mesa. O impacto quebra o silêncio e assusta Milena e o professor Falcone. Ambos arregalam os olhos, surpresos com a visita inesperada. Algo definitivamente não está certo. É falso! Anuncia Viviane com indignação. O silêncio se desfaz. A revelação traz uma tensão imediata. Alguém conseguiu trocar a relíquia e ninguém faz ideia de como isso aconteceu. O clima na sala é tenso. A presença de Viviane impõe autoridade e inquietação. Seus olhos brilham de determinação, enquanto Milena e o professor Falcone observam, confusos. Vamos logo. Exijo que me digam onde está o verdadeiro. As palavras ecoam no ar, firmes, carregadas de desconfiança. Impossível! Como você tem tanta certeza de que é uma réplica? Sua voz sai entre a incredulidade e o espanto. Nem eu detectei diferença alguma na peça, comenta, franzindo a testa sem entender como Viviane poderia saber. Lógico que sei. Reconheço um objeto mágico. Responde, segura de si, como alguém que conhece verdades que os outros ignoram. Um silêncio pesado paira entre eles. Pela primeira vez, todos percebem que o mistério é mais profundo do que imaginavam. Enquanto os dois estavam discutindo, percebemos que nossa menina lógica estava pesquisando algo no computador. Talvez respostas? O clima ainda é de tensão.
Viviane observa cada detalhe com um olhar crítico, enquanto Milena tenta manter a calma. Ao fundo, a assistente do museu, diante do computador, intervém com cautela. E este claramente não é o caso. De fato, diz firme, sem desviar o olhar. Viviane pode até ter um dedo de sal de razão, professor Falcone, comenta com um leve sorriso, tentando aliviar o peso da discussão. Mas Viviane não gosta do tom. Sua expressão muda instantaneamente. O orgulho ferido reacende sua impaciência. Dedo de sal? Quem você pensa que é para falar assim comigo? Rebate ofendida. A nova assistente do museu, com licença. Responde mantendo a serenidade, mas sem esconder um toque de ironia. Umf! A Milena volta a digitar, recomposta, fingindo naturalidade. Carram, como eu estava comentando, retoma, como se nada tivesse acontecido. Em meio ao silêncio do museu, a Milena se aproxima da mesa mientras observa atentamente o monitor do computador. Inscreva-se, curta e compartilhe. As imagens de antigas civilizações preenchem a tela, refletindo no seu rosto curioso e concentrado. De acordo com o que pesquisei, esse artefato é um amuleto bizantino feito de hematita, provavelmente cunhado na Galileia, no século V d.C. A câmera se aproxima da joia antiga, revelando cada detalhe em close. As inscrições parecem pulsar com um brilho discreto, quase sobrenatural. A hematita é uma pedra muito valorizada por sua proteção espiritual. Falam que repele energias negativas. Imagens ilustrativas de figuras antigas aparecem, representando crenças e rituais de proteção. Acredita-se que ela cria um tipo de escudo mágico ao redor de quem a carrega, evitando doenças e afastando até a morte. O clima se torna mais denso. Um leve som de vento ecoa pelo museu, como se a própria relíquia reagisse às palavras. O ambiente do museu continua tenso. As palavras da Milena ainda ecoam no ar e a atmosfera parece pesar entre os três. Acredita-se que a consequência disso seria a imortalidade de quem o possui. O professor se afasta da mesa, mexendo os braços com ceticismo. Isso nunca foi comprovado, é só um mito. Viviane dá um passo à frente, a expressão carregada de desprezo. Mito! Mentes ignorantes sempre chamam de fantasia aquilo que não compreendem. A Milena sorri de leve, mantendo a calma, mesmo diante da provocação. Minha avó costumava dizer, não existe nada mais mágico do que a própria ciência. Um breve silêncio se instala. A tensão agora tem um toque de desafio. E você, Viviane? O que tanto busca com esse artefato? Ela inclina a cabeça com um olhar curioso e provocativo. Está tentando escapar da morte por acaso? Viviane se enfurece com a ousadia. Seus olhos faíscam e a voz sai fria e cortante. Isso não lhe diz respeito. O silêncio retorna, denso, incômodo, quase sufocante. Algo mais profundo parece estar escondido por trás daquelas palavras. O ar parece vibrar entre os três. Viviane, ainda irritada, respira fundo e levanta o queixo com arrogância, decidida a responder, mas sem revelar mais do que o necessário. O que posso dizer é que usei meu caldeirão para localizar o artefato dentro do museu. A cena corta para um flash. Viviane diante de um enorme caldeirão, emanando fumaça e energia. As sombras dançam nas paredes enquanto ela invoca o feitiço. O vapor forma a imagem do Museu do Limoeiro. De volta ao presente, ela encara o grupo com firmeza. Alguém deve tê-lo trocado antes da minha chegada. A Milena digita no computador, sem desviar o olhar da tela, e lança uma observação afiada. A não ser que tenha sido outra bruxa, uma que saiba apagar seus rastros. Ela faz uma pausa dramática, esboçando um leve sorriso. Ou talvez,
o artefato tenha sido trocado muito antes de chegar ao museu. O olhar de Viviane endurece. O silêncio que segue é pesado, como se cada uma delas tivesse muito mais a esconder do que deixava transparecer. A tensão no escritório aumenta. A luz azulada do monitor ilumina os rostos atentos de Milena, do professor Falcone e de Viviane, enquanto os dedos da garota digitam com rapidez. Professor, veja estes registros. Algo aqui não está certo. O professor Falcone se inclina para a tela, franzindo o trão e mentão. Incompletos ou adulterados. Milena termina apontando para o monitor. Milena continua a análise, suas expressões alternando entre surpresa e curiosidade. Na tela, surge a imagem de um homem de chapéu e olhar sério. A gente até poderia perguntar ao arqueólogo que encontrou o artefato, mas ele faleceu há 200 anos. O nome aparece em destaque. Abner Sanches e Sanches, renomado arqueólogo, falecido há 200 anos, responsável por diversas descobertas importantes. Milena se recosta na cadeira com um leve sorriso de quem está prestes a revelar algo grande. E tem mais. Os outros se aproximam, curiosos. Ela digita mais algumas palavras e então uma nova ficha aparece na tela. O nosso arqueólogo tem um descendente. Os olhos se cruzam, carregados de espanto e desconfiança. Uma nova pista acaba de surgir e, com ela, mais perguntas do que respostas. A imagem de um homem elegante surge na tela. Ele está em um escritório luxuoso, vestindo terno e gravata, com um ar sereno e confiante. Ele é dono de uma agência de leilões de obras de arte e tem exatamente as mesmas feições do arqueólogo do passado. A voz soa intrigada, enquanto o cursor pisca diante do nome exibido no monitor. Não parece uma simples coincidência, né? Viviane arregala os olhos, tomada por uma mistura de espanto e indignação. Coincidência nada! É o próprio arqueólogo, imortal. Onde esse homem vive? Milena sorri de leve, como quem já sabe a resposta, e gira a tela para mostrar um mapa digital. O cara tem uma mansão na Inglaterra. Quer o endereço exato? Viviane se inclina para frente, o olhar determinado. Óbvio que sim. O clima muda, o mistério ganha um novo rumo, e o nome do imortal arqueólogo agora tem um destino: Inglaterra. No escritório, o grupo continua analisando as informações, quando Viviane se afasta um pouco, fazendo um gesto místico com as mãos. Um brilho surge no ar, girando como um portal de energia. Mas parece bem mais eficiente que o seu caldeirão. O caldeirão não é infalível. Viviane responde mal-humorada. A energia oscila, girando com força, iluminando todo o ambiente. Viviane revira os olhos, tentando manter a compostura, enquanto o professor observa a cena, meio assustado com o portal. De todo modo, obrigada pelo auxílio. Com um movimento firme, Viviane atravessa o portal luminoso, desaparecendo diante deles. O som do portal ecoa, deixando apenas o silêncio e o olhar atônitos dos dois que ficaram. Até que... E antes de encerrar, vale lembrar, essa obra é uma fan-art, uma adaptação criativa inspirada na história original. Todos os direitos da obra original pertencem a Maurício de Souza Produções. Se você curtiu essa versão e quer conhecer a história completa, do jeitinho que ela foi criada, apoie o trabalho original adquirindo a revista oficial. E não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também ama essas histórias. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos incentiva a continuar trazendo mais conteúdos como este.